Agora vamos dar continuidade da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, lendo o livro de Marcos, o capítulo 7, do versículo 23, diz assim, com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, tem que primeiro dizer assim: Jesus Cristo, Senhor meu Deus e meu Senhor. E no versículo 23 diz assim: todos estes vícios procederão de dentro e terminam impuro aos homens. E no capítulo 7 do versículo 24 diz assim: em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro, de Sodônia, e todos entraram numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pode ficar oculto. E no versículo 25 diz assim: pois uma mulher cuja filho passou um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. E no capítulo 7 do versículo 23 diz assim: e essa mulher era pagã, de origem Sírio-Fenícias. Ora, ela suplicou-lhe que expelisse sua filha do demônio. E no versículo 27 Jesus disse assim: e disse-lhe Jesus: deixai primeiro que se fastem os filhos, porque não fico bem tomar pão dos filhos e lançai aos cães. E Jesus deu fez uma palavra para ver o que ela ia dizer. E a mulher falou, mas ela respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. E Jesus refletiu e falou. No capítulo 7 do versículo 29, Jesus fala assim: Jesus respondeu-lhe, por causa destas palavras, vai ter que sair o demônio de tua filha. E no capítulo 30, voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama e o demônio havia saído. E no capítulo 7 do versículo 35 diz assim: e ela deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia. Ele, Jesus, que foi do mar da Galileia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápolis. E no versículo 32 diz assim: e apreenderam-lhe um surdo mudo, rogou-lhe que lhe impusesse as mãos. E Jesus, no versículo 33, ele diz assim: e Jesus tornou a parte dentro do povo, pois lhe deu o dedo nos ouvidos e tocou-lhe a língua com uma saliva. Jesus fez uma saliva e tocou na garganta do homem e no ouvido dele, e ele escutou. Daí Jesus falou assim, levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Efetá é abrir, que disse-lhe, que quer dizer aberto-te. E Jesus, no versículo
7 do versículo do capítulo 35, no capítulo 7 do versículo 35 diz assim: no mesmo instante os ouvidos lhe abriram e a prisão da língua se lhes desfaz, e ele falava perfeitamente, o homem, né? E no versículo 36 diz assim: e proibiu-lhe que dissesse a alguém, mas quando mais lhe proibia, tantas mais o publicavam. O povo queria falar, né? E no capítulo 35, 7 diz assim: tanto mais se admiravam, diziam, ele faz bem a todas as coisas e faz ouvir os surdos e falar os mudos. E agora nós vamos pro capítulo 8, né? Para nós poder nós falar, né, no capítulo 8. E no capítulo 8, no versículo 1, Jesus diz assim: naqueles dias ele fosse novamente números de multidão, então e visse o que comer. Jesus convocou os discípulos e lhe disse-lhe. Jesus falou, ele convocou os discípulos para falar, né? Aí no versículo 2 do capítulo 8 do versículo 2 diz assim: tenho compaixão desse povo, já lhe 3 dias perseveram comigo e não tem o que comer. E Jesus, o que Jesus fez, né? E no capítulo 8 do versículo 3 diz assim: se os despedir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. E no versículo 4, Jesus fala assim: seus discípulos responderam-lhe, como poderá alguém fartá-lo de pão aqui no deserto? E Jesus disse, no capítulo 30, no capítulo 5, no capítulo 8, do versículo 5, diz assim: mas ele perguntou-lhe, quantos pães tendes? 7 responderam, temos 7 pães. E no capítulo 8, do versículo 6, diz assim: mandou então que o povo assentasse no chão, tomando-lhe os pães, e deu graça, partiu e disse aos discípulos, e disse-lhe, e graça perdeu-se, e entregou aos seus discípulos para que o distribuísse, e eles distribuíram ao povo. Tem também alguns peixinhos. E no capítulo 7, do versículo 7, diz assim: e abençoou e mandou fazer. Por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães para tratar de mais de 8.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês. Jesus Cristo ama e vai salvar todo aquele que crê, ser batizado e tenha a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.